News CNN. Informação chegando por aqui, o ministro do STF, Flávio Dino, acaba de invalidar as quebras de sigilo que foram aprovadas pela CPMI do INSS. Vamos lembrar que era o foco dessas quebras de sigilo principal, pelo menos da oposição, o filho do presidente Lula, Lulinha. A gente está com a decisão, vamos dar uma analisada nela por aqui. Pedro Venceslau também me ajuda nessa missão. Eu vou começar pela página 2 aqui, Pedro Venceslau, que é a principal explicação do ministro Flávio Dino sobre a anulação, invalidação dessa quebra de sigilo. Ele diz exatamente o seguinte no segundo parágrafo. Friso, mais uma vez, que não se está a impedir quebras de sigilo de quem quer que seja. Apenas cabe ao STF fixar a forma constitucional adequada para que não haja posteriores nulidades de provas produzidas no âmbito do inquérito parlamentar. Afinal, ninguém deseja que uma investigação parlamentar de tamanho relevo se transforme apenas em vídeos de internet úteis em campanhas políticas e eleitorais, mas destituídos de validade na perspectiva jurídica. Portanto, Pedro Venceslau tem aqui um recado grande para quem quer fazer da CPMI do INSS um palanque eleitoral ou provocar um tumulto, nesse ano de eleições. Então, ele está dizendo que não está impedindo quebras de sigilo, mas invalidando essas que foram aprovadas naquela sessão muito tumultuada da CPMI do INSS. O que você destaca? Aqui, na página 3, verifico, no caso, identidade de objeto entre a decisão que se pretende suspender e a que já foi suspensa. Ele está se referindo ao caso de Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva. Ela foi a decisão que abriu o caminho para essa nova decisão. A gente mais cedo aqui no próprio Hora H disse que pelo menos 8 pessoas que tiveram a quebra de sigilo decidida naquela sessão da CPMI recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Entre elas, o próprio Fábio Luiz Lula da Silva, que colocou uma questão ali que era a falta de individualização dos casos. Ou seja, quebraram 87 sigilos telefônicos, bancários e telemáticos de uma só vez, numa sessão absolutamente tumultuada, que depois seria validada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, diz aqui a decisão. Verifico, então, identidade do objeto entre a decisão que se pretende suspender e a que foi suspensa, que também versa sobre determinação de prosseguimento de pedido de sequestro de verbas públicas ante a entrada em vigor. Verifico ainda que esta presidência tem sido provocada a decidir diversos incidentes idênticos, o que demonstra a ocorrência do chamado efeito multiplicador. Então, ante o exposto, defiro o pedido para a extensão de suspender a execução de decisões proferidas nos autos dos mandados de segurança. Que é exatamente isso. Ele está colocando uma espécie de freio de arrumação na CPMI do INSS, o que, de certa forma, causa um certo alívio para o Palácio do Planalto, que decidiu não mobilizar a base do governo para questionar a decisão de Davi Alcolumbre, nem judicializar o próprio governo a decisão no STF, como se chegou a cogitar. Pelo contrário, logo depois que Davi Alcolumbre tomou aquela decisão de validar a votação da CPMI, que quebrou as quebras, que decidiu pelas quebras de sigilo, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, deu uma entrevista coletiva dizendo que aceitava a decisão e que a decisão, então, não seria contestada, descartando qualquer judicialização. Portanto, agora pode haver uma decisão da oposição, do senador Carlos Viana, de recorrer ao Supremo Tribunal Federal com uma nova tentativa, que é algo que já tinha sido sinalizado por ele que poderia acontecer uma judicialização. Jussara Soares também está aqui com a gente. Jussara, vou chamar a atenção para mais um ponto aqui para a gente analisar, que é o seguinte. Flávio Dino dizendo nessa decisão que essa decisão tem a ver com a CPMI do INSS, lá na página 5, mas não tem qualquer relação e não invalida quebras de sigilo que são efetuadas pela investigação da Polícia Federal. Então, tem uma decisão para o acesso da CPMI dos parlamentares, mas isso acaba não, de fato,
invalidando quebra de sigilo que está sendo feita pela PF sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal.